E aí pessoal, tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui falando sobre o periquito australiano. Depois da minha promessa que eu fiz no vídeo passado sobre as mutações do periquito australiano, estou de volta, apesar que faz muito tempo que eu falei que eu iria fazer um segundo vídeo, né? Mas não cumpri com a minha promessa, mas estou aqui devendo essa satisfação a vocês, cumprindo essa promessa. Então, o que eu quero falar sobre hoje é sobre os assuntos que eu falei no final do vídeo passado. Que eu falei que eu ia falar sobre o que é mutação autossômica, o que são mutações codominantes e o que são mutação de dominância parcial. Vou falar rápido aqui, não vou ficar de enrolação para o vídeo não durar muito tempo. Vou ser o máximo didático possível para que vocês possam entender. Vou mostrar algumas fotos aqui. Então vou começar com a mutação autossômica. O que é mutação autossômica? Mutação autossômica é tudo que não é mutação relacionada ao sexo. Vou falar de outra forma. A mutação autossômica são todas as mutações que não são relacionadas ao sexo. Quais são essas mutações relacionadas ao sexo que vocês devem conhecer? Albinos e lutinos são mutações relacionadas ao sexo. Opalinos são mutações relacionadas ao sexo. Corpos claros do Texas são mutações relacionadas ao sexo. Então, tira todas as mutações relacionadas ao sexo, sobram as mutações autossômicas. Então, repetindo mais uma vez, mutação autossômica são mutações que não são relacionadas ao sexo. Exemplos de mutações autossômicas: asas claras, fator violeta, fator cinza, face amarela, golden face, cintilante e etc. São mutações que não são relacionadas ao sexo, são mutações autossômicas. Então vamos passar para o próximo agora. No último vídeo que eu falei sobre a genética do periquito australiano, eu falei das mutações recessivas e dominantes. Agora vamos falar das mutações codominantes. Primeiro, começando com esse exemplo do boi e da vaca. O boi, você veja, é uma cor vermelha ou amarronzada, sólida, homogênea, e a vaca branca e homogênea, sem nenhuma mistura de cor, gerou esse bezerro aí malhado com as cores do pai e da mãe, ou seja, duas cores competindo o mesmo espaço. Veja que as cores, o marrom do bezerro é tão marrom quanto o do pai e o branco é tão branco quanto a mãe, só que diminuiu só a extensão dessas cores, porque eles estão competindo o mesmo espaço nesse animal, nesse bezerro. Então podemos dizer que essas cores marrom e branca, uma não domina sobre a outra, elas codominam, são cores codominantes em relação à outra, diferente do que acontece com dominante e recessivo, que o dominante sempre domina sobre o recessivo. Simplesmente o recessivo desaparece quando está de encontro com o dominante. Em relação aos periquitos australianos, vou dar um exemplo aqui do periquito face amarela tipo 1, quando está em fator simples ou simples fator, certo? E combinado com essa fêmea aqui, ela está em face branca, ou seja, ela é uma periquita linha azul, tem a face branca. Naturalmente, a cor azul já vem acoplada de fábrica à face branca. Quando você fala de periquito genuinamente azul, na sua pureza, ele já vem de fábrica com a face branca. Então, o face amarela, ele é só um agregado, é uma mutação que se une à mutação azul, ou seja, a mutação azul ou então ao face branca, né? Se você falar periquito face branca, você está falando periquito azul, certo? É inevitável não associar, certo? Então, quando você conjuga essas duas cores, o face amarela, linha azul, como está nesse exemplo aí, com um periquito azul da face branca, certo? Você vai gerar um filhote onde essas duas cores elas codominam, não se misturam de forma que nenhuma sobressai a outra. Não existe aí nessa relação uma dominância, existe uma codominância. Então eles dividem espaço sem perder sua tonalidade real, seja de um azul cobalto, seja se fosse um azul celeste ou um azul malva,
numa codominância, não perde a sua tonalidade de azul, não fica um azul diluído ou então face amarela diluído. Essas duas cores, face amarela e o azul, eles competem o mesmo espaço, dividem o mesmo espaço sem perder suas características. A exemplo do bezerrinho lá que eu falei no início, né? No primeiro exemplo que eu citei de codominância. Já na mutação de dominância parcial ou mutação de dominância incompleta, há uma dominância parcial, como o próprio nome sugere, ou uma dominância incompleta, como nesse exemplo dessa espécie de flor. É uma mesma espécie de flor, só que uma flor é da cor vermelha, certo? Outra flor é da cor branca, mas é a mesma espécie de planta ou de flor, ok? Só muda a cor. Aí fizeram esse cruzamento e é um cruzamento de uma flor vermelha com a branca. Você veja que o vermelho é bem intenso e o branco também bem intenso, homogêneos, né? São cores sólidas, homogêneas, e quando cruzados, elas têm uma dominância parcial, ou seja, quando encontrados e formado aquilo que seria o filho desse cruzamento, né, gerou uma flor rosa. Por quê? Porque o vermelho dominou parcialmente, certo? Esse filhote. Também o branco tem esse poder de dominância parcial. Então, um dominou sobre o outro, é como se misturassem o vermelho com o branco e gerou uma terceira cor, o rosa. Entendeu? E no periquito também acontece da mesma forma. Existe dominância parcial no periquito australiano. A exemplo dos periquitos face amarela tipo 2, e também desse periquito que vocês estão vendo um vídeo, que é um periquito meu, certo? Da minha criação. Também um periquito Golden Face acontece dominância parcial. Vou citar aqui o exemplo do Golden Face, mas acontece também no face amarela tipo 2. O Golden Face, quando combinado com o periquito originalmente azul, aquele azul de face branca, o Golden Face, ele, somado a esse periquito, ele gera um periquito de tonalidade verde, uma terceira cor. Ou seja, esse periquito macho da imagem maior, esse Golden Face que eu falei que é meu, nesse exemplo, ele recebeu esse gene de Golden Face da mãe, dessa fêmea aí, que somado ao macho, esse macho puro, esse azul genuíno de face branca, gerou esse tom esverdeado, entende? Observe que a mãe desse meu Golden Face, ela também é esverdeada. Olha, antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar que esse casal não é pai desse meu periquito, mas poderia ser, pelas características dele, poderia sim gerar um periquito igual o meu. Então, voltando ao assunto, se você tirar esse Golden Face dela, dessa fêmea que eu peguei como exemplo, ela vai ser um azul genuína, um azul da face branca. O que está deixando ela esverdeada é esse genótipo que foi doado para ela pelo pai dela ou pela mãe dela e que tornou ela nesse terceiro fenótipo um azul esverdeado, vamos dizer assim. Então, essa é a dominância parcial. Porque o amarelo dominou um pouco o corpo do periquito e, em contrapartida, o azul também tem uma dominância parcial e também dominou um pouco o periquito. O Golden Face dominou parcialmente, o azul dominou parcialmente. Essa mistura de cor gerou uma terceira cor, que é o esverdeado. Parece com periquito verde, mas não é. Só foi uma mistura de cores. Uma cor entrou em outra, como se fosse dedos da mão entrelaçados. Quando você vem com uma mão e outra e entrelaça os dedos, é como se você estivesse misturando as cores. É isso que acontece no periquito Golden Face. Então, pessoal, eu finalizo com esse assunto, mais esse vídeo de genética do periquito australiano. Eu tenho certeza que muitos de vocês, muitos, não estou falando todos, não conheciam essas nomenclaturas que eu abordei nesse vídeo. Vocês não sabiam que tinham periquitos com mutações codominantes, talvez. Vocês talvez não sabiam que tinham periquitos com mutações autossômicas, né? Porque vocês não sabiam a definição. Então esse vídeo veio para ajudar. Então desce o like aí, ativa o sininho, se inscreve no canal,
compartilhe esse vídeo para que eu possa me sentir estimulado a continuar postando vídeos de genética do periquito australiano. Afinal, aqui no Brasil está muito carente essa questão de genética do periquito australiano. Nós vemos os países estrangeiros aí da gringa, né? A Paraguai, Argentina, Estados Unidos, muito mais avançados do que a gente no que se refere à genética do periquito australiano. Então vamos fortalecer a genética do periquito australiano no nosso país. Vamos mostrar que nós também entendemos de genética e vamos nos ajudar. Compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp. Abraço e até o próximo vídeo. Tchau!